tirei tudo do freezer pra mostrar pra vocês. Então, recheado com... Olha como ele tá quadradinho, porcionado. Assim eu consigo... Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vlog Cozinha. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês preparações de carnes pra semana. Gente, são preparações básicas, simples, mas que eu costumo fazer aqui em casa porque me ajuda a economizar tempo, dinheiro e rende demais. Já chega dando um like, se você não é inscrito já se inscreve no canal e bora pro vídeo. Gente, eu tirei tudo do freezer pra mostrar pra vocês as preparações que eu fiz pra essa semana. Já tá tudo congelado, porcionado, de acordo com a quantidade de pessoas que tem na minha casa, tá? Mas até o final do vídeo eu vou explicar pra vocês como vocês podem calcular essas porções. Vou começar por aqui, gente. Esse daqui são 4 bife à rolê. Eles estão recheados com várias coisas. Eu coloquei algumas coisas diferentes nele, mas eu vou mostrar a receitinha pra vocês até o final do vídeo, tá bom? Então, aqui eu tenho 4 pedaços bem grandes de bife à rolê, tem 200 gramas cada bife. Essa porção provavelmente é para um final de semana, para facilitar minha vida aí na preparação para o final de semana. Porque ela é uma porção, assim, muito bem servida, né? E aí, durante a noite, a gente não come tanta carne, nem na hora do almoço. Mas no final de semana, se sobrar para o almoço, a gente come na janta. Eu sempre faço um reaproveitamento, uma mistura. O que não pode acontecer é recongelar. Por isso que eu já porcionei a quantidade que a gente come por refeição ou que fica para janta. Aqui eu tenho almôndegas, eu mesma fiz esse embalamento, né, a vácuo, porque eu tenho uma maquininha de embalar a vácuo. Na verdade, eu fiz só um experimento mesmo para ver como fica a textura dele descongelada e como se dá muita diferença no saquinho Ziploc, tá bom? Depois eu vou contar pra vocês nos próximos vídeos, então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Próximo, esse aqui é almôndegas também de carne, eu já vou mostrar as receitas pra vocês, mas aqui também tem uma porção que a gente come aí pro almoço, né? Lembrando que aqui em casa são 4 pessoas, tá? Aqui eu tenho, gente, um rocambole de carne. E aí eu porcionei, ó, eu cortei e é uma preparação muito diferente, ó, muito bacana. Uma opção pra mudar aí, né, o que a gente já tá acostumado, habituado. Aqui são almôndegas almôndegas não, gente, hambúrguer. Eu já fiz aqui no canal hambúrguer de frango, mas hambúrguer de carne eu ainda não mostrei a receita pra vocês e eu vou mostrar hoje todinha a receita pra vocês. Aqui tem 5 hambúrgueres muito bem servidos, vou mostrar pra você uma técnica pra fazer esse redondinho do hambúrguer que ficou perfeito. Eu tenho 2 saquinhos de hambúrgueres. Então, eu tenho esse e depois esse. Pra evitar de ficar abrindo e fechando. Aqui eu tenho, gente, patê de frango. Depois que eu fiz aquelas tortas ali que eu já vou mostrar pra vocês, eu fiz um patezinho de frango com o frango que sobrou. E olha só como ele tá quadradinho porcionado. Assim eu consigo tirar e fazer um pão com patê pra aqueles dias que a gente não quer jantar. Ou para aqueles dias de correria, né, de manhã ou à tarde, eu sempre gosto de ter um patezinho congelado. Que mais? Pastelzinho, gente, olha só, pastelzinho aqui eu tenho 2, né, pro dia que eu estiver sozinha em casa e quiser comer. E aqui são pastéisinhos de carne moída, que eu vou fazer pastel de forno. E eu já postei vídeo aqui falando sobre ele, mas hoje eu mostrei o passo a passo dele todinho. E, inclusive, a gente faz ele no forno e fica uma delícia. Com vinagrete, então, maravilhoso. Aqui, gente, tem linguiça de frango picada, com pimentão, cebola, cenoura, tem muita coisa aqui, tá? É uma preparação que eu fiz pré-cozida, pra depois só colocar na panela ou refogar, ou você pode colocar no forno. Então, você pode fazer no forno ou refogar na panela, é só colocar direto, ó. Já tá prontinho já, tá bom? Aqui também, então, rendeu 1, 2, 3 pacotinhos de 300 gramas cada um, tá? Que é o suficiente. Aí você pode adicionar na hora da preparação um creme de leite, né? Pra fazer um molho de tomate, tá bom? Lembrando que esse daqui eu fiz, já deixei pré-cozido, só pra terminar de fazer a cocção na panela. Esse daqui, gente, é filé de frango empanado na farinha de rosca. Aí aqui eu tenho 3 filés bem grandes, ó. Como aqui tem 2 crianças aqui em casa e a gente não come muito, eu porcionei assim. Mas se precisar, é só abrir o outro. Aqui tem 4 filés, ó, grande também, empanado, tá bom?
E esses emparamentos aqui não é o de massa mole, tá? Esse é um emparamento diferente que eu fiz e já já eu mostro passo a passo pra vocês. Gente, aqui eu porcionei bacon triturado porque para aqueles dias que a gente quer temperar um feijão diferente, fazer uma arroz à grega ou quer fazer uma farofa, eu gosto de ter, tá? E aí eu porcionei assim, ó, pra gente poder congelar. Inclusive eles estavam congelados. Eu só tirei mesmo pra mostrar pra vocês, mas já vai voltar tudo pro freezer, né? Filezinho de frango já temperado, porcionado. Eu fiz esse congelamento em aberto. E agora eu vou passar ele pro saquinho Ziploc. E tá bem temperadinho, ó. É uma variação do frango, né? Tem o frango empanado e tem o frango sem estar empanado pra fazer na frigideira pra comer com arrozinho, uma salada. Delícia, né? Gente, preparei torta. É essa mesma torta aqui, só que essas daqui eu deixei aberto pra vocês verem, né? É uma torta de frango com recheio muito parecido com esse aqui, né? Do patezinho, que a gente aqui, pra fazer essas preparações, gente, a gente precisa reaproveitar, se adaptar pra evitar de perder muito tempo. Então, eu já pego uma proteína e faço 2, 3 preparações. Aqui, gente, é a tortinha de frango e aí eu joguei tomatinho, deixei ela bem caprichada. Sabe aqueles dias que a gente não quer jantar? É uma opção. Eu também já deixei vídeo aqui no canal falando sobre outras opções, né, pra substituir a janta aí. Então, se você não se inscreveu, não se esquece, né, de se inscrever aqui no canal e dar uma conferida lá no vídeo onde eu falo sobre opções para substituir a janta. Mas olha que linda que ficou, gente. Aí eu joguei gergelim, aqui tem manjericão, alecrim. Imagina o cheiro quando essa preparação for pro forno. Imagina essa torta no forno. E, gente, eu congelei a massa cru mesmo, tá? Eu já falei com vocês sobre isso também. E olha só, e depois é só ir pro forno e aí eu vou comer uma torta fresquinha. Pode congelar ela também. A opção de congelar a torta já pronta. Mas você não tem experiência de comer aquela torta fresquinha que acabou de sair do forno, entendeu? Aquele cheirinho de torta assando, de comer uma jantinha fresca. Então, eu sou muito a favor de congelar a massa e não congelar a torta pronta. Mas aí fica a seu critério, tá bom? Pessoal, vou deixar vocês agora com o passo a passo de todas essas preparações que eu fiz, tá bom? Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like, coloque o seu comentário aí sobre as preparações que você já faz e o que que você tá achando dessas preparações. Começar preparando um tempero pra gente usar nessas receitas. E eu vou utilizar alho poró, cheiro verde, talo de salsão e manjericão fresco. Ah, e eu vou adicionar também bem pouquinho de alecrim. O alecrim é mais para mim usar na torta. Vou começar aqui fazendo a higienização desse salsão. Eu utilizo só os talos e as folhas eu descarto para mim fazer um caldo depois. Na verdade, eu não descarto, eu separo. Vou repetir o processo e fazer a mesma higienização aqui no alho poró. O alho poró é importante abrir o meio aqui dele e soltar essas pétalas pra tirar toda a sujeirinha que tá no meio, sabe? Fazer uma boa limpeza. Agora sim, tudo limpo, cortado, higienizado, bora preparar esse tempero. No processador ou no liquidificador você pode bater e triturar bem. Eu adicionei uma colher de lemon pepper, adicionei também uma colher de alho, cebola e salsa granulado, manteiga, tem 100 gramas de manteiga. E tô colocando essa pimenta biquinho que é para dar um cheiro mesmo. Agora, numa panela, para adiantar alguns processos, eu vou deixar aqui a linguiça fervendo. Eu vou fazer ela pré-cozida, então eu já tô soltando aqui os gomos. Vou dar uma pré-cozida nela, depois eu vou picar e misturar com aqueles legumes que eu mostrei pra vocês. Porque depois é só colocar no forno ou na fritadeira elétrica. Na panela de pressão também já vou colocar o frango para cozinhar, porque a gente vai fazer uma torta. E eu vou adicionar aquele tempero que a gente preparou, que é para dar um saborzinho no frango, e depois eu vou utilizar esse caldo para fazer um arroz, alguma coisa. Então vamos temperar agora o filé de frango e o colchão duro, né, que a gente comprou para fazer o bife a rolê. No filé de frango e no colchão duro eu tô adicionando aquele tempero, mas eu vou adicionar outros temperos também. No frango eu adicionei a cúrcuma. No colchão duro eu tô adicionando colorau, mas poderia ser páprica doce ou páprica defumada, fica muito bom também. E agora é só temperar, misturar, né? Tudo muito bem para pegar o tempero. E eu não vou adicionar sal, porque nesse temperinho que a gente bateu, eu já coloquei sal.
Agora, para temperar essa carne moída, eu comprei 3 kg de patinho moído. Eu vou adicionar o nosso tempero batido e pimenta do reino moída. Coloquei o tempero fit, que eu já mostrei para vocês no outro vídeo. Vou deixar aqui na descrição tudo que tem nesse tempero. E sal também, né? Porque tem bastante carne moída aqui, eu precisei colocar um pouquinho mais de sal. Dá uma boa misturada até todos os sabores se incorporarem. E agora eu vou fazer o corte aqui da calabresa, do bacon e da cenoura para mim montar o bife à rolê. Ah, gente, essa cenoura eu não vou cortar ela muito fina, tá? Porque ela vai cozinhar depois e eu não quero que ela desmanche, eu quero que ela fique pelo menos al dente na hora que a gente for comer esse bife à rolê. Então, como ela vai cozinhar bem, a gente pode deixar ela um pouco grande que não tem problema, tá? Resolvi aqui adicionar também talos de salsão e pimentão. Não é comum, mas eu vou colocar também. E tô colocando também umas fatias de cebola, que eu quero esse bife à rolê bem recheado, bem cheiroso. E olha assim, gente, o barulhinho da panela de pressão. Aqui eu tô cortando o pimentão amarelo, pimentão vermelho e a cebola, porque esses pedaços aqui menores que eu tô cortando, eles não vão pro bife à rolê. Esses pedaços aqui vão pra nossa preparação da linguiça. Também aproveitei para fatiar a cenoura e eu utilizei o multiprocessador, mas você pode cortar na mão ou usar um ralador mesmo para estar fatiando essa cebola bem pequena, tá vendo? Agora que a nossa linguiça já refogou, eu vou cortar ela não muito grande, não muito pequena, pra gente fazer a nossa mistura. No caso, misturar com a cebola e os pimentões que a gente acabou de cortar. Gente, passando aqui para atualizar vocês, tô toda descabelada já, mas é o seguinte, o frango ainda tá na panela de pressão, tá saindo a pressão. Agora, já fiz todos os pré-preparos e aquele frango vai esperar um pouquinho ali, porque eu vou fazer a torta com ele. Mas primeiro eu vou montar essas misturas aqui pra vocês verem como é que fica. Vamos começar pelo bife à rolê, tá bom? Eu tô toda descabelada, minha situação. Fiz a misturinha aqui que vocês viram, né? Da linguiça com o tempero e os legumes. Olha que lindo que ficou, tá bem temperadinho. Depois é só levar no forno, né? Aqui é o bife à rolê, ó, tá vendo? Já deixei cortadinho. Então aqui eu tenho cenoura, pimentão amarelo, né? Cebola, bacon, calabresa e um pouco de salsão também, que eu quero deixar bem colorido. Bife eu gosto bastante de usar palito, mas às vezes eu uso barbante também. Agora vamos montar o nosso bife à rolê com cenoura, bacon, calabresa, cebola, pimentão e salsão e deixar bem enroladinho. Tô deixando bem apertado mesmo, porque eu não quero que solte na panela na hora que eu for cozinhar. E lembrando que essas preparações vão ficar congeladas. Aí, gente, eu tô encapando essa tábua com papel filme, porque a gente vai fazer um rocambole de carne com alguns preparos que sobrou ali do bife ao rolê, sabe? Então, eu tô pegando a carne moída que a gente temperou, e aí eu vou enrolar também como se fosse um bife ao rolê, só que não, né? Porque a gente vai fatiar para comer de outras formas também. Gente, o bacana dessas preparações é que você pode usar um tipo de proteína e fazer vários tipos de mistura, vários tipos de preparações. Como no caso eu tô fazendo o bife à rolê, o rocambole de carne, vou reaproveitar também o frango empanado, vou temperar para fazer uma variação dele. Então, todas essas atitudes de estar pegando uma proteína e utilizando de outras formas, você otimiza muito mais o seu tempo. Então, gente, separei aqui, ó, 1 quilo, né, daquele patinho moído, um ovo e tô adicionando farinha de rosca também, até dar o ponto, porque aqui a gente vai fazer as nossas almôndegas. Então, a farinha de rosca aqui você vai adicionando até você perceber que já deu o ponto de enrolar na mão. E aí, gente, ó, passei só um fio de azeite na mão e já tô enrolando aqui as almôndegas. E assim que eu terminar, eu já vou colocar tudo na geladeira já pra ir congelando. Para fazer os hambúrgueres, eu adicionei mais um pouquinho de bacon picado, porque eu acho que fica uma delícia o bacon picado no meio da carne moída para fazer hambúrguer. E aí, para facilitar esse processo, eu estou utilizando uma tampa de um pote redondo que eu tenho aqui. E aí a gente prensa muito bem e é só virar, olha que prático. Teve uma inscrita que deu uma dica de usar a tampinha do Toddy, ela falou que super funcionou e eu gostei, achei bacana também, fica aí a sugestão. Já fiz os hambúrgueres, agora eu vou partir para o empanamento do frango. E eu vou utilizar 2 ovos, farinha de rosca e farinha de trigo. Franguinho aqui, que ele já está bem temperado. Eu vou passar ele na farinha, depois no ovo, depois na farinha de rosca. E vou colocar ele aqui nesse pratinho aqui que eu separei.
Isso, eu deixei a carne moída aqui pra refogar, o restante da carne moída, porque eu vou fazer um pastelzinho de forno. Assim que ele secar, eu vou colocar um molhinho de tomate aqui pra fazer um pastelzinho de forno pra congelar também. Para empanar o frango, primeiro na farinha de trigo, depois no ovo, depois na farinha de rosca e aí é só colocar no prato para fazer um congelamento em aberto. Olha aqui, meio quilo desse frango eu separei só para temperar, para depois grelhar ele, tirar direto do freezer e grelhar. E olha só como ficou os nossos empanados, a coisa mais linda. Com certeza tá uma delícia também, muito bem temperado. Quase tudo pronto. Quase, porque eu tô com a carne moída aqui. Olha que bonita que tá essa carne. Tá vendo? Olha como ela tá bonita, tá linda, tá vendo? Bem vermelhinho, eu coloquei molho. Porque pra gente fazer o pastelzinho de forno, a gente vai deixar no papel alumínio no forno. E depois tira o papel alumínio. Então, o pastelzinho de forno, ele dá uma secada. Aí, o que eu vou fazer? Como eu coloquei o molho, ele vai ficar bem suculento por dentro, entendeu? Mas eu vou congelar ele cru, eu não vou congelar ele pronto dessa vez. Gente, aqui dentro, ó, o fogo catando e a chuva lá fora pegando também, porque tá uma chuva aqui. E pra ajudar, o vizinho tá mexendo na laje dele e eu tava tentando conversar com vocês, eu não tô conseguindo. Por isso que esse vídeo ele está sendo praticamente... A boa parte dele eu vou dublar pra vocês estão ouvindo aí dublada. Mas tá difícil aqui, mas tá indo, o processo tá indo aqui, gente, tá dando tudo certo. Satisfatório, gente, eu tô aqui gravando pra vocês e fazendo e pensando, nossa, quando estiver pronto, que paz que vai ser abrir o freezer e tá, tipo, tudo organizado, freezer cheio e organizado, é só pegar, pôr na panela, não precisar picar, temperar, cortar nada, sabe, uma belezinha. Ai, obrigada a mim mesma por fazer isso. Resultado final do nosso pastelzinho, gente. Olha que lindo que ficou. Quem viu o vlog da semana passada, né, o vlog de rotina, eu mostrei como eu fiz ele no forno, ficou uma delícia. E aí eu fiz um vinagrete para acompanhar, coloquei os saquinhos aqui para não grudar um no outro. E fiz o vinagrete para acompanhar, gente. Ai, ficou uma delícia, viu? Super compensa. Só que esses daqui eu não vou fazer agora, eu vou congelar. Ainda sobrou, olha o tanto que sobrou aqui na panela. E tá uma delícia, delícia. Eu acho que eu vou fazer até um macarrãozinho pra comer, porque eu não almocei. Agora são 3 horas da tarde. Sobrou essa carninha aqui, eu vou fazer um macarrãozinho e vou almoçar. Seriedade aqui com vocês, gente. Olha a situação. Aquilo ali é só lixo, tá? Só uma sacola de lixo. A louça que eu sujei. Geralmente eu vou lavando e aí a pia fica limpa. Hoje não rolou, gente, sinceramente. Ali é o franguinho que eu vou fazer torta agora. Gente, essa torta vai ficar top, hein? Top mesmo. Pera aí que eu já vou mostrar a receita pra vocês. Mas olha só, ali ainda tem coisas do mercado que eu comprei, eu fui fazer compra. E aí acabou que eu nem guardei nada, olha só. Todas as coisas do mercado que eu comprei, os saquinhos que eu vou embalar. Eu vou embalar os alimentos quando estiver congelados. As etiquetas que eu uso, gente, ó. Tá vendo? E esse daqui que eu comprei, encontrei lá no mercado Atacadão. Esse daqui é bandeja de alumínio com tampa. Saiu R$8, vem 10 juntos. Que eu vou fazer bolo pra congelar depois. Algumas coisas pra cortar, só que eu vou embalar a vácuo. Eu comprei uma máquina de embalar a vácuo. E aí esses daqui eu vou armazenar a vácuo pra mim tá usando durante a semana. No arrozinho, no feijão, na salada, né? E a pimenta biquinho, gente, que eu falei pra vocês, olha que maravilhosa. Não sei se eu vou fazer uma conserva, tô pensando ainda. E o tempero sobrou, gente, ó. Tem bastante ainda. Daquele temperinho lá que eu acho que eu vou fazer um arrozinho hoje à noite. Pra aproveitar esse temperinho aqui, né? Tem bastante ainda, acho que eu vou fazer um arroz e ainda dá pra temperar um feijão. Gente, pra essa receitinha da torta, eu vou usar 2 ovos.
40 gramas de parmesão ralado, né? Que eu já comprei no mercado ralado, no caso. 1 xícara de óleo. E vou utilizar também 1,5 xícaras de leite integral. Depois é só bater tudo e adicionar 2 xícaras de farinha de trigo, o sal e por último o fermento. As forminhas já estão untadas com manteiga. Aqui tá o recheio. Eu escolhi um requeijão light para misturar porque ele tem um pouquinho menos de gordura. Aí eu vou misturar aqui no recheio um pouco. E vou jogar em cima tomatinho, alecrim, manjericão e um pouquinho de gergelim. Tô pensando em jogar palmito também, que eu tenho um pouco. Em algumas, assim, só pra dar uma diferenciada. Gente, essa torta, quando a gente adiciona o parmesão, fica uma delícia depois que ela assa. Sério, fica bem douradinho. Se você quiser, gente, a torta um pouquinho mais amarelinha, você pode adicionar também umas pitadinhas de açafrão na massa. Dá uma corzinha super legal. Aqui eu já falei, tô utilizando requeijão light, tô misturando aqui. E o que sobrar desse recheio da torta, eu ainda vou aproveitar para fazer um patezinho aí, para mim tá utilizando na semana, né? No café da manhã, no café da tarde. Mas a ideia aqui é deixar essas tortas bem rechuchudas, bem recheadas mesmo. E aí por cima você pode colocar azeitona, você pode colocar palmito, pode colocar também cogumelos. Aqui eu tô colocando tomate cereja, vou colocar alecrim e manjericão fresco, né? Dá um cheiro maravilhoso. E uma delas eu coloquei também só gergelim, né? Pra dar uma diferenciada mesmo. Dúvida se eu ia mostrar, mas eu vou mostrar. Olha a situação que ficou o freezer, gente. Aqui tem 2 hambúrgueres, um pastelzinho, o patê, torta. Meu Deus, olha isso. Fiz um malabarismo aqui para caber tudo, porque depois que endurecer tudinho, aí eu vou pôr nos saquinhos e aí vai otimizar bastante o espaço. Mas por enquanto tem que ficar assim até endurecer. Ó, o nosso bife rolê aqui, ó, congelando. E agora é só esperar. Ó, aqui tá menos 25. Que é pra congelar logo. E esse, gente, é o resultado final de todas as nossas preparações já congeladas, embaladas, porcionadas, tá tudo temperado, já no jeito, só pra pegar e levar no fogo, levar no forno, levar no micro-ondas ou até mesmo na air fry. Fala sério, se não ficou muito prático. Então, pessoal, e aí, gostaram do vídeo? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que tenham tirado proveito de alguma coisa, que essas dicas tenham ajudado vocês, tá bom? E vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.